Olá a todos, espero que estejam todos muito bem. Eu sou o professor Fábio Curti e essa será a nossa primeira aula de automação, aquela que deveria ter acontecido na terça-feira, às 19 horas. Bom, nessa primeira aula eu vou iniciar tentando passar para vocês um panorama básico, do que é automação. Quais elementos a comportam? Dentro dos modelos de automação, quais são os graus de automação, como são chamados, e inclusive passar uma ideia nova, que já não é tão nova na realidade, para a Europa, a Ásia e alguns outros países, mas que é um conceito que ainda é pouco difundido no Brasil. Porém, sem mais enrolação, vamos lá. Bom, basicamente podemos dizer que a automação é o quê? É a aplicação de uma série de técnicas a partir de equipamentos ou máquinas e processos industriais, em conjunto com alguns equipamentos e um certo grau de programação, na qual tem por definição ou por ideia geral aumentar a eficiência, produção, diminuir o consumo de energia, otimizar o gasto de tempo, matéria-prima, emissão, por exemplo, de resíduos, entre outras condições mais, e uma das quais eu julgo a mais, ou uma das mais importantes, que é a questão da segurança, ligada principalmente a processos na qual colocam o operador, no caso o ser humano, em um ambiente insalubre ou no qual possa, de alguma coisa, ser danoso ao ser humano. E com base nisso, a automação veio para auxiliar o ser humano numa série de processos. Como que isso acontece propriamente? A partir do momento que você cria um processo automático, você retira boa base e boa parte da responsabilidade dos acontecimentos de um processo de fabricação, que seja numa linha simples de montagem, que envolva uma pessoa, duas ou três ou quatro pessoas, e transfere essa responsabilidade para um sistema que será responsável por gerenciar esse processo. Gerenciar como? Gerenciar a partir do momento que uma programação seja criada para um determinado tipo de equipamento, conhecido como CLP, e essa CLP ela vai, mediante uma programação, determinar o tempo, a sequência e quando cada um desses eventos, que antes aconteciam de forma manual ou mecânica mesmo, ou eletromecânica,
passarão a ser executados. Por quê? A CLP, basicamente, ela vai fazer o quê? Ela vai receber sinais, processar sinais, e a partir do momento que esses sinais forem processados, ela determinará o momento que cada evento acontecerá, ou seja, a tomada de decisão será feita agora pela CLP. Que elementos que são envolvidos a priori nessa sequência de acontecimentos? De um lado, nós temos os elementos de entrada, de outro, nós temos os elementos de saída. Então, adiantando um pouquinho, só para a gente contextualizar um pouco as ideias, o que são elementos de entrada? Elementos de entrada são todos os elementos que podem gerar um sinal compatível com o sinal de entrada da CLP, que propriamente vai ser o cérebro desse sistema, e elemento de saída serão os elementos que, a partir do momento que a CLP, ou seja, esse cérebro, identifique a necessidade de tomar uma decisão de ligar uma máquina, desligar uma máquina, ligar um motor, desligar um motor, acionar um equipamento, desligar um equipamento, irão acontecer. Elementos de entrada são basicamente os sensores, que podem ser de uma infinidade de tipos diferentes. Você pode pensar num sensor basicamente como sendo uma chave de liga e desliga, uma chave on-off, um push button, por exemplo, que em um determinado momento ou ele vai gerar um sinal, ou em um determinado momento ele vai deixar de gerar esse sinal. E o que são os elementos de saída? Basicamente, qualquer tipo de equipamento que vá executar o trabalho pesado, vamos colocar assim. Ou seja, motores, pistões hidráulicos ou pneumáticos, por exemplo, são considerados elementos de saída. Isso é um pouco mais à frente, a gente vai detalhando com mais clareza, mas só para se ter uma visão geral, né, sobre o que são elementos de entrada e o que são elementos de saída. Basicamente, sensores e atuadores. A automação, do jeito que nós conhecemos hoje, ela passou por uma série de períodos de evolução. E esses períodos, né, de evolução foram classificados de acordo com o tipo de movimento daquele momento na qual elas aconteciam em tempo. Aí nós temos basicamente duas classificações: a automação industrial clássica, que utiliza-se basicamente de dispositivos eletromecânicos,
como contadoras, temporizadores, contadores, atuadores, na qual esses elementos vão ser responsáveis por desenvolver dentro de uma linha de montagem ou dentro de uma sequência de eventos o controle de cada um desses processos. E em segunda linha, porém com graus de importância diferente, nós temos a automação industrial conhecida como digital, na qual, dentro desse contexto, nós já temos os computadores, dispositivos microprocessados, que a partir daí foram responsáveis pelo desenvolvimento propriamente dos sistemas de automação, e desse modelo derivaram-se os 3 modelos básicos de automação industrial conhecida até meados de 2012, 2014, quando esse modelo foi acrescido de um outro conceito um pouco diferente, mas isso eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, que é um conceito conhecido como Indústrias 4.0, tá? Mas esse é papo para um pouquinho mais para frente. A automação conhecida como fixa ou rígida, né? Ela tem por característica sistemas que têm uma alta capacidade de produção, capazes de realizar uma série de acontecimentos a uma velocidade muito grande, porém com um grau de flexibilidade igual a 0. E o que é flexibilidade nesse caso? Na automação rígida ou fixa, né? Como você produz muito, as máquinas são preparadas, são desenvolvidas para um tipo de processo em específico. Ou seja, elas são produzidas, moldadas para fazer alguma coisa e não para fazer mais de uma coisa. Ou seja, as operações são bem simples e sem um grau de complexibilidade muito grande. E tem como uma outra característica também não envolver uma quantidade muito grande de processos consecutivos. Porém, uma das vantagens desse modelo de automação é que, apesar de o custo, né, o investimento inicial ser elevado, a produção também é extremamente alta. Por quê? Porque a máquina foi produzida para executar apenas aquela função e nada mais. Ou seja, se ela foi projetada para produzir chapinha de refrigerante, por exemplo, ela vai fazer isso a vida toda. Ela não foi projetada com a ideia de fazer qualquer outra coisa a não ser chapinha de refrigerante. Ou seja, há uma impossibilidade de se alterar a máquina para fabricar qualquer outro tipo de produto.
Porém, quando você tem na tua indústria, por exemplo, a necessidade de uma elevada produção de um determinado tipo de parte ou peça, né? Esse modelo se torna extremamente eficaz. O que seria, vamos dizer assim, um tipo de indústria que trabalha muito próximo desse modelo? Seria, por exemplo, as empresas que trabalham com um sistema de produção, por exemplo, de vasilhas PET, né? Ou seja, garrafa, né? PET. As empresas que trabalham fabricando, por exemplo, vasilhames de plástico. As empresas que trabalham fabricando, por exemplo, garrafas de vários tipos e modelos diferentes, porém com a mesma característica. As empresas que trabalham com envasamento, por exemplo, de bebida, que elas precisam de uma produção muito alta, porém você não precisa que essa produção tenha flexibilidade, porque a ideia básica é a mesma, encher garrafa. Então, esse tipo de automação não é que ela seja ruim, mas ela se encaixa principalmente em linhas de produção que há necessidade de um alto nível de produção em massa. Em segundo modelo, nós temos a chamada automação programável. Na qual, por característica, ela pode ser montada e ter a capacidade de ajustar as suas alterações e as sequências de acordo com o produto final. Essa sequência normalmente é operada e controlada por um programa, ou seja, quando você precisa fazer uma alteração no tipo de peça, parte ou produto que você vai produzir daquele momento em diante, você pode, com a modificação desse programa, você adaptar essa linha a uma nova realidade. Porém, algumas questões têm que ser levadas em consideração. Como, por exemplo, se você precisa de altas taxas de produção, ou seja, linha de produção com uma capacidade de produção muito alta, esse tipo de automação não é indicada. Pois quando você trabalha com uma quantidade de equipamentos que são genéricos, vamos colocar assim, sem o sentido pejorativo, é claro, do genérico, né? Ou seja, equipamentos que podem ser aplicados a diversos moldes de automação diferente, você perde essa capacidade da alta produção. Porém, você ganha a capacidade de se moldar a uma série de alterações, ou seja, você flexibiliza as alterações baseados na configuração de cada processo de produção. É muito comum esse tipo de automação em indústrias que precisam variar de período em período ou turnos em turnos, né? A sua linha de produção. Um exemplo disso, por exemplo, seria
uma metalúrgica que fabrica, por exemplo, peças para carro, tipo lataria, né, de veículo, na qual a indústria em um determinado momento está produzindo, por exemplo, paralama, em um segundo momento ela está produzindo, por exemplo, capô, num outro momento ela está produzindo, por exemplo, a estrutura interna da porta, num outro momento a estrutura externa da porta e assim consecutivamente. Ou seja, é o que nós chamamos de produção em lotes, né? Você produz uma determinada quantidade de partes para a tua produção, muda e adequa parte da tua programação e da tua linha à nova necessidade de produção, inicia aquela nova necessidade de produção, produz uma certa quantidade de peças, muda para uma outra e assim consecutivamente. É como se as máquinas trabalhassem, por exemplo, em turno, ou seja, cada turno as máquinas fabricam uma parte diferente. Depois eu vou ligar isso a uma outra sequência, né, de automação, que é automação, por exemplo, comercial, na qual hoje em dia já pega parte desse processo de automação, tanto da programável como a flexível, que a gente vai falar um pouco à frente, e já utiliza um casamento de informações para gerar uma série de informações, vamos dizer assim, mais aprimoradas dentro de um processo bem maior, facilitando a identificação, inclusive, de problemas durante o processo de fabricação. Ou seja, como você produz por quantidade, ou seja, em lotes, né? A cada nova necessidade, os equipamentos são reprogramados. Ou seja, você produz menos, mas você com uma linha menor consegue produzir uma variedade muito maior de peças do que aquele primeiro modelo de automação fixa ou rígida, né? E dentro desses modelos, um terceiro modelo que nós temos é o de automação flexível. E o que é o que nós chamamos de automação flexível? Poderia-se dizer que, a grosso modo, é uma automação programável com algumas características a mais. Quais são essas características a mais? Numa linha de produção programável, o programa, apesar de gerenciar a sequência de eventos, ele não tem uma capacidade de tomada de decisão muito aprimorada. Ou seja, quando alguma coisa que está muito fora do previsto acontece, de alguma forma a linha para ou ela gera um erro de produção. Ou seja, os níveis de decisão que essa linha tem capacidade de gerenciar são pequenos. Já na automação flexível, ela consegue manter a mesma característica de variedade de peças ou partes que já foi adicionada ao sistema de automação programável, porém ela consegue, dada a essa nova implementação
dos sistemas de decisão, ou seja, um sistema mais robusto, mais complexo, com mais elementos de sensoriamento da sequência de eventos e acontecimentos, fazendo com que o tempo, inclusive, da mudança, né, de modelo a ser produzido ou de peça a ser produzida de um momento para o outro possa ser menor, diminuindo aquela questão que se tinha em relação ao tempo de mudança entre a produção de uma peça ou parte para outra, otimizando mais esse tempo baseado no maior nível de tomada de decisão da linha, e com isso ela consegue produzir uma série de combinação de produtos muito maior, combinando esses tempos em relação à nova estrutura de tomada de decisão e, com isso, conseguindo organizar muito melhor o tempo, gerenciar muito melhor a produção. E uma das coisas que nos dias atuais é considerada um dos maiores problemas em relação aos sistemas de alto grau de industrialização e automação, que é o gasto de energia. E, além de tudo, diminuindo também a necessidade de manutenção desses sistemas. Porque quanto mais flexível o processo, menos vezes um determinado tipo de acontecimento ou movimento acontecerá sequenciadamente. O que eu quero dizer com isso? Vocês já devem ter ouvido falar que uma pessoa, por trabalhar em um determinado ambiente, repetindo diariamente o mesmo movimento por um período extenso de tempo, ela passa a sofrer lesões a partir daquilo ali, ou seja, a partir daquele acontecimento, né, da sequência de movimentos que ela faz repetidamente todo dia. Um exemplo disso é quem trabalha, por exemplo, muito tempo no computador digitando, que normalmente fica com problema nas juntas dos dedos, né, a chamada LER, né? E, por incrível que pareça, nos sistemas de automação, os equipamentos que compõem, em boa parte, essas linhas, sofrem de um mal parecido, que a partir do momento que eles executam o mesmo movimento, a mesma sequência, os mesmos acontecimentos repetitivamente, sem modificar o seu funcionamento, eles passam a sofrer um desgaste prematuro de determinadas partes. Porém, quando você flexibiliza mais essa linha, você passa a ter um desgaste maior, de uma forma geral, ou seja, mais homogêneo, evitando que você tenha estresse de determinadas partes ou peças dessa linha de montagem, diminuindo para todos os efeitos o grau de manutenção propriamente dito. Não aquela manutenção preventiva e nem aquela manutenção preditiva que são obrigatórias, né, e são feitas regularmente, mas sim a substituição de peças, né? Porém, a automação flexível, ela traz junto com ela alguns novos desafios, como, por exemplo, necessidade de pessoal mais especializado,
para desenvolvimento das tarefas das máquinas em relação tanto à programação quanto à execução de determinados modelos. O investimento, de uma forma geral, passa a ser maior, porém você ganha em produção e você passa a ter uma chamada taxa de produção média, ou seja, você não produz muito de uma coisa, mas consegue produzir uma quantidade razoável de várias coisas diferentes baseados no mesmo propósito. Eu sei que a essa altura do campeonato, como é comum, ou até antes, né? Passa-se a ter uma ideia que a automação veio para tirar o emprego de muita gente. Eu não vou mentir para vocês e dizer que, em parte, isso não seja uma certa verdade. Mas também não vou dizer que seja uma verdade absoluta. Uma das questões com relação a isso é que a automação, muitas vezes, ela exige que o funcionário de uma empresa ele esteja disposto a evoluir junto com a empresa. Aquela máxima, né, que era muito comum, na qual o empregado começava a trabalhar numa empresa com seus 18 anos, executando uma função X, e se aposentava depois de 35 anos na mesma empresa, fazendo a mesma função X, o que para muitos era muito cômodo, não é uma realidade mais. Porque como esses sistemas eles evoluem numa velocidade razoavelmente grande, também faz com que as pessoas que se propõem a trabalhar nessas indústrias e nesses locais na qual essa evolução acontece, evoluam também. Então não é incomum hoje você pegar, por exemplo, uma série de empresas, colocando lá no teu quadro de aviso, treinamento sobre sistema tal, treinamento para máquina X, treinamento de máquina Y, e por aí em diante. Porém, também vejo muitas vezes acontecer que quem está trabalhando nesses locais, muitas vezes já não está preocupado em dar uma olhada naquele aviso, em perder, por exemplo, meia hora, 40 minutos a mais do teu tempo para fazer um curso, ganhar uma certificação, um diploma de participação que seja, que pode ser que daqui a uma semana, um mês ou a um ano possa fazer diferença no currículo dele e possa ser inclusive a diferença entre ele continuar trabalhando ou perder a vaga dele para uma outra pessoa. Como também não é muito incomum acontecer, e eu falo isso, não é porque eu ouvi falar, não. Eu falo isso porque eu vivo isso. Eu tenho uma empresa que trabalha
desenvolvendo projetos, trabalha fazendo manutenção de alguns sistemas. E uma coisa que não é incomum de ouvir acontecer é chegar numa empresa para se fazer uma adequação, fazer uma modificação ou um desenvolvimento a partir de uma nova necessidade daquela empresa, e a empresa ser obrigada a, depois do sistema implantado, a contratar uma outra pessoa de fora para operar aquele novo sistema e não aproveitar muitas vezes o funcionário que ela já tem na casa. Porque já aconteceu, e não foi uma vez e nem duas, de nós estarmos implementando sistemas pedirmos para colocar no quadro de avisos o treinamento, que muitas vezes é obrigatório, né, para a utilização daquele sistema. E você vê, por exemplo, as pessoas que vão estar diretamente ligadas ou vão ser impactadas com aquela nova mudança não estarem nem aí. E simplesmente fazerem o quê? Eu vou fazer treinamento para quê? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Só que o cara não sabe que o que ele acha que ele tem que fazer daqui a 1 mês, 2 meses ou 6 meses vai mudar. Então ele acha que está com o boi na sombra, vamos colocar assim, mas mal sabe ele que as folhas da árvore vão cair. Então, meio que uma dica para vocês. Se você estiver trabalhando numa empresa e a empresa te der qualquer curso que seja, muitas vezes que não seja nem diretamente da tua área, mas que ela está te dando de graça, você vai perder mais 1 horinha, por exemplo, depois do teu horário de trabalho, ou vai perder meia hora do teu horário de almoço, por exemplo, faça. Tempo investido em conhecimento não é tempo perdido, é tempo ganho. Tem alguns amigos meus que costumam usar a frase de que não existe almoço grátis. Algum preço você está pagando. Então, se o empregador está te dando a oportunidade de você fazer um curso de alguma coisa, tenha certeza que alguma coisa mais para frente ele está pensando. Pode ser que aquilo nem se concretize, mas se de alguma forma se concretizar, você vai estar preparado. Bom, dentro disso tudo, quais são as vantagens propriamente ditas, de uma forma bem ampla, relativo ao desenvolvimento, à criação e implantação de sistemas de automação industrial atualmente? Bom, primeiro, aumento de produtividade. Aí você pode falar assim, pô, mas tem linha que ela passa a produzir menos, entre aspas. Porque muitas dessas linhas, anteriormente, passavam por processos manuais. E esses processos manuais, eles foram convertidos
em processos automáticos executados por máquinas. E a partir daí, você passa a ter uma precisão maior, passa a ter uma velocidade maior de produção, porém, os cuidados continuam sendo os mesmos. Porque máquinas, como nós, também precisam de manutenção. Porque nós também fazemos manutenção. De vez em quando nós temos doenças, temos problemas e temos que ir ao médico. E as máquinas também passam por esse mesmo tipo de problema. E uma das vantagens dentro desse aumento de produtividade está ligada a uma dificuldade do ser humano, que é de executar com perfeição ou maestria, muitas vezes, a mesma coisa. Ou seja, nós não fomos preparados para trabalharmos em locais na qual tenhamos que executar muitas e muitas vezes a mesma coisa dia após dia. Por quê? Você coloca hoje um cidadão que está desempregado, por exemplo, para trabalhar contando caixa num setor de expedição. Ele, o primeiro dia, vai trabalhar muito bem, o segundo dia vai trabalhar muito bem, no terceiro, a paciência dele em contar caixa já começa a diminuir. No quarto dia, ele já não quer mais contar caixa, ele já acha que contar caixa é um negócio muito chato. Ele acha que ele está sendo subvalorizado, que ele tem capacidade de fazer algo melhor. No quinto dia, ele já começa a não fazer bem o trabalho dele, ou simplesmente fazer o trabalho dele com um pouco mais de desleixo e vai por aí em diante. Ou seja, repetição. Ambiente na qual o ser humano obrigatoriamente tem que fazer sempre a mesma coisa, são extremamente estressantes. E esse estresse leva principalmente à falha ou ao erro. Quando essa falha ou erro ela só causa um dano de produção, ainda tudo bem. O problema é que muitas vezes essa falha ou erro, dependendo do local, dependendo do tipo de processo, dependendo de o que está sendo produzido ou como está sendo produzido, pode causar uma série de danos a pessoas e inclusive a ele mesmo. Segundo ponto é em relação à qualidade final do produto. Ou seja, há uma melhoria na qualidade dos resultados, justamente pelo aquele primeiro modelo ou pelaquela primeira questão que eu estava falando relativo ao nosso amigo ser humano. Outra grande vantagem é a redução de custos. Não porque está pagando menos funcionário, mas porque o desperdício de matéria-prima se torna bem menor, o desperdício de energia se torna bem menor, o tempo de execução dos processos se torna bem menor e o tempo relativo à ociosidade desses processos também se torna menor, porque as máquinas, se mantidas dentro de uma rotina de
manutenção bem feita, automaticamente você passa a ter uma probabilidade de breaking, ou seja, de parada, muito menor. Um outro ponto importante é a segurança de uma forma geral, pois passa a ser possível você, de uma forma geral, monitorar tudo o que acontece nessa empresa, porque quando você automatiza um determinado setor, muitas vezes você não automatiza apenas o processo ou os processos, mas sim o ambiente também. E você passa a detectar uma série de coisas, ou uma série de problemas, ou evitar uma série de possíveis erros que poderiam vir a causar danos, tanto de uma forma geral na indústria, quanto a segurança de quem trabalha nela. Ou seja, é possível você, a partir de sensores, avisos que sejam luminosos ou sonoros, você conseguir avisar e monitorar também todo ou qualquer tipo de risco ou acontecimento que não esteja previsto que possa vir a causar qualquer tipo de problema ou colocar em perigo tanto o processo quanto as pessoas envolvidas nele. Automaticamente, com isso, você diminui o quê? Os riscos de fatalidade e, inclusive, de perdas, né? Com isso tudo, você consegue melhorar custo, melhorar quantidade de energia gasta, matéria-prima. No geral, você consegue, com isso, ser mais competitivo no mercado. Ou seja, você consegue atingir a fornecedores, atingir a clientes, na qual anteriormente você não conseguia, porque você agora passa a ter um produto mais robusto, com uma qualidade melhor, com um preço de aquisição menor, e automaticamente você passa a ser mais atrativo para aquele nicho na qual você espera abocanhar um pedacinho. E quais seriam, de uma forma geral, as vantagens da máquina em relação ao homem? Fora que o homem fala demais. Bom, talvez uma das que eu julguem, nas quais eu julgue as mais importantes, esteja diretamente ligada à localização em relação a condições de trabalho e clima, na qual máquina não tem problema, desde que devidamente projetada, em trabalhar com alta temperatura, baixa temperatura, alta pressão, baixa pressão, de acordo com as necessidades de cada ambiente. Ela também não tem problemas de trabalhar com diferença de condições ambientais. Nunca vai reclamar contigo porque você mandou ela fazer alguma coisa
e ela achou que aquilo ali não é para ela. Não tem problema relativo a atividades que necessitem de raciocínio lógico ou trabalhar com cálculos complexos, até porque isso é algo que o ser humano tem uma dificuldade muito grande. É comprovado que o ser humano é em base, em média, de 70 a 75% emotivo e de 25 a 30% racional. Ou seja, ele age muito mais pela emoção do que pela razão. Então, só tem vantagem de trabalhar com a máquina? Não. Toda moeda tem dois lados. A máquina, ela precisa ser programada para executar exatamente o que lhe foi mandado. Por quê? Ela não tem poder de raciocínio. Ou seja, ela não analisa se é para fazer aquilo. Ela vai fazer exatamente o que foi mandado. Se você mandou ela fazer alguma coisa e mandou fazer de forma errada, ela vai executar aquilo ali de forma errada. Diferente do ser humano, que às vezes você manda o cara fazer um troço errado, mas pelo conhecimento que ele tem, ou por ele já ter executado aquilo em outro local, sobre outra circunstância, ou já ter ouvido falar, ele simplesmente pondera naquela decisão que ele deveria tomar e não executa aquilo sabendo que aquilo ali pode causar um mal maior. Independente dessa tomada de decisão, a máquina também precisa ser programada. Ela não adivinha. Ela não nasce com consciência. E assim como nós, quando nascemos, que vamos aprendendo a engatinhar, andar, falar e assim consecutivamente, e vamos fazendo isso porque vemos alguém fazendo e vamos aprendendo a partir dali, as máquinas também precisam que alguém ensine a elas como se comportar dentro de um modelo de trabalho. E para que nós possamos ensinar a máquina, é necessário que ela seja programada. E para ela ser programada, algum tipo de software será necessário para que nós possamos pegar a ideia daquele processo, que é manual, mecânico ou eletromecânico, e traduzir essa ideia em um programa de computador para executar fielmente todas aquelas ações necessárias dada a sequência de acontecimentos. Um outro ponto relativo às máquinas também é que
elas precisam passar de períodos em períodos por manutenção, ajuste, substituição de peças, alteração na tua programação, às vezes até por um pequeno ajuste, porque muitas vezes, após ciclos e ciclos e ciclos de um trabalho ou de uma determinada programação, você detecta um bug sobre uma determinada condição que faz com que você mexa ou altere alguma coisa na programação. Basicamente, é o que acontece, por exemplo, com o teu telefone, quando, por exemplo, o Android lança uma nova versão de correção daquela falha ou daquele erro que aconteceu. Ou então, quando você tem no teu computador em casa o Windows, que periodicamente ele faz uma atualização para correção de erros. O que são esses erros? São bugs que muitas vezes para nós são imperceptíveis, mas que em dadas condições ou sob determinado momento, sobre determinado acontecimento, pode provocar um acontecimento não esperado. Uma outra coisa também, em relação, vamos dizer assim, ao prejuízo que você tem com a introdução de uma máquina e modificando essa linha para uma linha mais automatizada, é que você passa a ter um consumo de energia elétrica maior. Por quê? Você tirou, por exemplo, um sistema mecânico, que você só tinha partes móveis e mecânicas e era, vamos dizer assim, manobrado por um operador, e substituiu esse sistema mecânico operado manualmente por um sistema automático, que automaticamente é ótimo, utiliza eletricidade. Então, mais uma vez, esse processo tem que ser o mais bem desenvolvido o possível para que esse gasto de energia ele retorne de outra forma, em qualidade ou em agilidade de produto. E não por último, né, que eu poderia passar aqui horas falando sobre as questões, vamos dizer assim, relativas à introdução de sistemas automáticos, o custo elevado de algumas peças ou partes necessárias a você automatizar um determinado processo. E não só os custos de compra e aquisição de máquinas, como o custo de elaboração de projeto, desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de programação, que tudo isso somado, né, tem que dar um retorno de alguma forma. Você vai ter um investimento inicial, que não vai ser um investimento barato para todos os efeitos, e você espera o quê? Um retorno a médio e longo prazo daquilo que você investiu. Bom, qual vai ser o equipamento, propriamente dito, que será responsável por transformar essa linha mecânica, eletromecânica ou esse processo manual em um processo automatizado? Como eu falei, todo processo automatizado ele tem por si
3 elementos básicos, que são propriamente a entrada, o processamento e a saída. Na entrada, como eu falei inicialmente, nós temos os sensores. O processamento vai se dar mediante a uma unidade responsável por, utilizando uma programação, ela determinar o nível de tomada de decisão e o que vai acontecer baseando-se no que ela recebeu naquela entrada e gerar um resultado na saída. E o equipamento responsável por gerenciar essas entradas e saídas, propriamente, é um equipamento conhecido por CLP. E o que é a CLP? CLP, por definição, né, é uma sigla que significa controlador lógico programável. Controlador por quê? Ele vai controlar alguma coisa. Lógico porque ele só vai fazer o que você mandar baseado em uma lógica de programação. E programável por quê? Porque dentro dele há uma tecnologia embarcada, um sistema, pode-se dizer que um Windows, vamos colocar assim, né? Ou um Android, na qual esse sistema receberá uma programação e essa programação é que será responsável por determinar como será o comportamento das saídas desse sistema em relação aos sinais que chegam à entrada desse sistema. Ou seja, entrada envia sinal para CLP, CLP processa e envia sinal para a saída. Existe um modelo único de CLP? Não. Existem vários modelos de CLP com características peculiares e diferentes para tipos diferentes de sistemas e para interação diferente com entradas e saídas. Fabricantes. Há uma série de fabricantes no mercado. E como há uma série de fabricantes no mercado, não seria diferente que você tivesse uma série de programas para a programação das CLPs. Programas? Sim, programas. E não é um nem dois programas. Cada fabricante de CLP desenvolve o programa de acordo com a característica daquela CLP ou daquela série, né, de CLPs em específico. Esse é um problema? Eu particularmente nem julgo isso como sendo um grande problema. Eu acho que a maior dificuldade com relação a isso é que fabricantes diferentes produzem CLPs diferentes, porém a programação em si deveria ser, em geral, a mesma, já que a linguagem adotada pelos fabricantes é a mesma. No entanto, é aí que, de certa forma, a gente começa a ter que olhar a programação de CLP de uma forma mais ampla. Como assim de uma forma mais ampla?
Dica número 1, relativa à programação. Não se preocupe em gravar propriamente como funciona a programação da CLP X, Y ou Z. Não interessa se o fabricante é WEG, se o fabricante é Mitsubishi, se o fabricante é Altus, se o fabricante é Schneider ou qualquer outro fabricante. Porque cada um vai ter uma peculiaridade em relação à programação do teu equipamento. Isso é um fato. Se preocupe a entender a lógica da programação. Por quê? Lógica não muda. Forma de programar, sim. Essas alturas do campeonato, o gato me sobe na mesa, mas tá bom. Como forma de programar? Se você der uma olhada rápida, até no mesmo fabricante, você vai lhe deparar com a seguinte situação. O mesmo fabricante, mesma marca de CLP, porém com características diferentes. Aonde? Na programação. Porque as características em hardware em si, dadas algumas variações, não são muito grandes. Porque entrada vai ser sempre entrada. Saída vai ser sempre saída. Processamento vai ser sempre processamento, independente de qual seja o fabricante. A forma de você programar para fabricante ou de fabricante para fabricante que terá uma variação. Mas isso é uma coisa que você vai aprender no teu dia a dia. Não adianta você querer falar assim, eu vou virar um super especialista em programação da CLP da Mitsubishi, por exemplo, ou da Siemens, que é um outro fabricante também muito famoso. Por quê? Você pode simplesmente acabar indo trabalhar numa empresa que trabalhe, vamos dizer assim, desenvolvendo, ou que você tem que desenvolver um projeto para a CLP da Schneider, por exemplo. E você vai olhar, por exemplo, o programa e vai ver que um não tem nada a ver com o outro. A forma de programar é diferente. A forma que você chama, né, as entradas e as saídas, as posições de memória, os contadores, os temporizadores, é diferente. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe em entender a lógica. Porque a lógica você aplica a qualquer programação. Bom, senhores e senhoritas, já vamos para 1h10 mais ou menos de vídeo.
Eu não vou me estender muito, não quero me estender muito, né, em relação a essa questão de programação de CLP no momento, até porque é algo que necessita de um pouco de atenção, a gente entender alguns conceitos, alguns critérios, algumas coisas que são importantes, né? Fixarmos antes, propriamente, de entrarmos na programação em si. Eu amanhã vou estar disponibilizando um exercício para vocês pela plataforma, tá? Para que já comece a servir como nota para vocês também, para ver até onde vocês conseguiram alcançar do conteúdo. E espero que nós possamos nos encontrar sem percalços, né? Na próxima terça-feira, já com a aula ao vivo. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem anotar, por exemplo. Peguem, anotem as dúvidas relativas ao que foi falado nessa aula. Eu vou deixar a descrição do vídeo liberada também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta lá pela descrição, eu respondo por lá também. E nos vemos na nossa próxima aula na terça-feira. Que todos tenham uma boa semana, um bom final de semana e até lá.